Vivemos em uma época em que a palavra igualdade virou uma espécie de mantra sagrado, repetido em escolas, propagandas, discursos políticos e até conversas cotidianas, como se fosse um dogma que ninguém pode questionar. Igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos. Todos esses termos soam bonitos e carregados de apelo moral. Mas quando começamos a analisar com calma, percebemos que há uma grande diferença entre igualdade diante da lei e igualdade existencial entre homens e mulheres. O que a cultura moderna tenta vender é que não existem diferenças fundamentais, que tudo é uma questão de construção social, que homem e mulher podem ocupar os mesmos espaços, desempenhar as mesmas funções e viver as mesmas experiências, sem nenhum tipo de descompasso. Mas essa é a primeira grande mentira. Homens e mulheres nunca foram iguais e nunca serão, porque suas naturezas, biologias e papéis históricos sempre foram diferentes. Negar isso é negar a própria realidade. Desde os tempos mais remotos, antes mesmo da escrita, os grupos humanos se estruturavam em torno de papéis distintos. Enquanto os homens eram os responsáveis pela caça, pela guerra, pela proteção física e pelo confronto direto com o desconhecido, as mulheres assumiam funções de cuidado, de transmissão cultural e de manutenção da vida dentro do grupo. Isso não foi algo imposto por um patriarcado opressor, mas sim uma divisão natural, nascida das capacidades físicas, hormonais e psicológicas de cada sexo. Um homem, por exemplo, possui naturalmente mais massa muscular, ossos mais densos, pulmões maiores e níveis mais altos de testosterona, o que o torna mais apto ao risco, à luta e à conquista de território. Já a mulher, por outro lado, tem um corpo adaptado para gestar, nutrir e proteger a vida em seus estágios iniciais, além de uma sensibilidade emocional e perceptiva que sempre foi fundamental para a sobrevivência do grupo. Essa diferença não é uma desvantagem, mas uma complementaridade. Só que a modernidade insiste em transformar complementaridade em opressão. Essa ilusão da igualdade, no entanto, começou a se intensificar com a Revolução Industrial e, mais tarde, com os movimentos de emancipação que vieram a reboque. De repente, passou-se a acreditar que, porque mulheres também podiam entrar no mercado de trabalho, isso significava que agora não havia mais distinção alguma entre os sexos. Mas basta observar a vida prática para perceber que essa suposta igualdade é artificial e sustentada por uma série de políticas, proteções legais e distorções culturais que tentam nivelar à força o que é naturalmente desigual. O discurso da igualdade não leva em conta as diferentes motivações internas. Homens, em geral, são movidos pela busca de status, pela necessidade de se provar, pela competição, enquanto mulheres tendem a priorizar a segurança, estabilidade e relacionamentos. Ambos querem sucesso, mas significados de sucesso diferentes. E aqui surge uma das grandes armadilhas quando se tenta impor a igualdade absoluta. Inevitavelmente, alguém paga o preço. Vemos hoje empresas que adotam cotas de gênero, governos que forçam representatividade artificial, universidades que distorcem critérios de seleção para equilibrar estatísticas. O resultado disso não é justiça, mas sim a substituição do mérito por engenharia social. O homem é punido por ser homem, a mulher é infantilizada por ser mulher, e a sociedade inteira começa a viver em função de narrativas ideológicas, em vez de viver de acordo com a realidade. A verdade é que igualdade plena entre os sexos não existe e nunca existirá, porque os interesses, as capacidades e os limites de cada um sempre serão diferentes. O que temos hoje é um cenário de confusão cultural. Homens não sabem mais qual é o seu papel porque o discurso dominante diz que não há diferença alguma e que qualquer tentativa de afirmar a masculinidade é vista como machismo tóxico. Mulheres, por outro lado, são incentivadas a imitar trajetórias masculinas.
buscando poder, status e conquistas individuais, mas muitas vezes acabam frustradas ao perceber que esse caminho não as satisfaz no nível mais profundo. O mito da igualdade cria homens emasculados e mulheres infelizes. Essa é a realidade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Quando olhamos para a história, vemos que a tentativa de igualar os sexos nunca trouxe equilíbrio, mas sim instabilidade. Roma caiu não apenas por invasões externas, mas também porque seus cidadãos começaram a se afundar em luxos, vícios e um colapso de papéis sociais. As mulheres começaram a se afastar de seus deveres tradicionais, enquanto os homens perdiam a virtude que os tornava fortes. O mesmo padrão se repete em outras civilizações. Sempre que se tenta apagar a diferença entre os papéis masculinos e femininos, a sociedade enfraquece. Isso porque a família, a base de qualquer civilização duradoura, depende dessa distinção para existir de forma saudável. Quando homens não sabem mais como liderar e mulheres não sabem mais como apoiar, o núcleo familiar se desfaz e com ele vem o caos social. Hoje, vivemos um exemplo vivo desse fenômeno. Enquanto políticos intelectuais vendem a ideia de igualdade absoluta, os números mostram outra coisa. As taxas de divórcio disparam. O número de filhos por mulher despenca. Jovens se perdem em confusões identitárias. Homens abandonam relacionamentos ou são descartados neles. Mulheres mergulham em carreiras, mas sentem um vazio existencial ao envelhecerem sozinhas. Tudo isso é consequência direta de um mundo que rejeita a complementaridade natural e insiste em pregar a mentira da igualdade. O curioso é que essa ilusão só se sustenta porque ainda vivemos do capital social construído por gerações anteriores, onde papéis eram claros e responsabilidades eram levadas a sério. Em outras palavras, só é possível brincar de igualdade porque nossos avós e bisavós não brincaram. O impacto psicológico disso também não pode ser ignorado. Homens que antes tinham clareza sobre seu dever de proteger e prover, hoje crescem ouvindo que devem ser iguais às mulheres, o que os deixa em um estado de confusão permanente. Muitos acabam rejeitando completamente sua natureza, caindo em vícios, escapismo digital ou submissão. Já as mulheres, bombardeadas pelo discurso de que podem e devem ser tudo ao mesmo tempo, menos mães dedicadas. Profissionais de elite, amantes apaixonadas, militantes engarradas entram em colapso de ansiedade porque não conseguem sustentar um ideal impossível. A mentira da igualdade destrói a identidade dos dois sexos, porque exige que ambos neguem o que são para se adaptar a uma ficção. E aqui está um ponto crucial. Igualdade absoluta não apenas é impossível, como é indesejável. Imagine uma sociedade onde homens e mulheres realmente fossem idênticos em tudo. O que aconteceria? Não haveria complementaridade, não haveria atração, não haveria equilíbrio familiar. O masculino e o feminino deixariam de existir como polos que se atraem e se completam. A vida se tornaria cinza, monótona, sem o contraste que gera movimento. O que dá sentido à união entre os sexos é justamente a diferença, não a igualdade. Quando se apaga a diferença, se apaga também o fascínio, a paixão, o jogo natural que move a vida. É por isso que, ao final das contas, essa ilusão sempre leva à frustração. Os defensores da igualdade prometem um paraíso de justiça, mas o que entregam é um inferno de mediocridade. Eles não percebem que, ao nivelar por baixo, matam o brilho que surge justamente da tensão entre o masculino e o feminino. Um homem só se sente verdadeiramente homem quando exerce sua força, sua liderança, sua responsabilidade. Uma mulher só se sente plenamente mulher quando se conecta ao cuidado, à beleza, à nutrição da vida. Quando ambos abandonam esses pilares em nome de uma ideologia, ambos se perdem. E é aqui que precisamos acordar. Aliás, se você está acompanhando até aqui, quero propor uma reflexão. Você acha que esse discurso de igualdade realmente fortaleceu a sociedade ou que, na prática,
tem sido usado para manipular comportamentos e enfraquecer famílias? Escreve aí nos comentários sua visão sobre isso. Quero ver até onde cada um enxerga a profundidade dessa questão. E se você está gostando desse conteúdo, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Porque aqui nós falamos as verdades que ninguém tem coragem de dizer. Mas mais do que só se inscrever, deixa sua opinião sincera, porque ela pode provocar um debate que precisamos ter. Esse é o tipo de interação que não é só curtir e passar adiante. É pensar, refletir e discutir. Agora, é preciso abordar o motivo pelo qual essa mentira persiste com tanta força. Não é apenas ingenuidade ou idealismo. Existe uma engenharia social clara em andamento. Governos, corporações e elites intelectuais têm interesse em manter homens fracos e mulheres confusas. Por quê? Porque indivíduos sem identidade definida são mais fáceis de controlar. O homem emasculado não é uma ameaça ao sistema, porque não luta, não resiste, não questiona. A mulher, alienada de sua verdadeira natureza, também não é uma ameaça, porque está ocupada tentando ser algo que não é. Ambos se tornam consumidores perfeitos e trabalhadores dóceis. A igualdade pregada não é sobre justiça, é sobre dominação. Veja como isso funciona na prática, enquanto mulheres são incentivadas a buscar carreiras a qualquer custo. São, ao mesmo tempo, alvo de indústrias bilionárias de estética, moda e entretenimento, que lucram com sua insegurança constante. Enquanto homens são acusados de serem tóxicos por qualquer manifestação de virilidade, são empurrados para passatempos fúteis. Consumo desenfreado e distrações digitais que drenam sua energia e os mantêm dóceis. Tudo isso serve ao mesmo propósito: criar uma sociedade de indivíduos iguais, porque todos estão igualmente perdidos, igualmente dependentes e igualmente manipuláveis. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Cada vez mais homens e mulheres começam a perceber que essa história de igualdade absoluta não os torna felizes. Pelo contrário, destrói suas relações, corrói sua autoestima e gera vazio existencial. E é por isso que precisamos resgatar a coragem de dizer em voz alta: homens e mulheres são diferentes. Diferentes em corpo, em mente, em desejos, em missão de vida. E tá tudo bem. Mais do que isso, está perfeito, porque é exatamente essa diferença que sustenta a vida e dá sentido à existência. O caminho para reconstruir nossa cultura passa por abandonar a mentira da igualdade e voltar a abraçar a verdade da complementaridade. Isso significa resgatar a masculinidade como liderança, força e responsabilidade, e resgatar a feminilidade como beleza, cuidado e nutrição. Significa parar de tentar transformar mulheres em cópias ruins de homens e homens em versões frágeis de mulheres. Significa aceitar que os dois sexos têm papéis distintos e que esses papéis, longe de serem uma prisão, são na verdade a chave para a liberdade. Porque quando cada um assume sua natureza, não há competição, há cooperação. E aqui vai o ponto final. A verdadeira revolução não está em lutar por igualdade, mas em lutar pela verdade. Igualdade absoluta é mentira, e mentira nunca trouxe felicidade. A verdade é que somos diferentes, e é na diferença que encontramos sentido, paixão, amor e continuidade. Se você quer uma vida mais plena, pare de buscar igualdade e comece a buscar excelência dentro do seu papel. Se é homem, seja o melhor homem que pode ser. Se é mulher, seja a melhor mulher que pode ser. Só assim, a união entre os sexos volta a ser um encontro de forças, não um campo de batalha ideológico. Para! Fecha! Quero te convidar a refletir e interagir com a comunidade. Compartilhe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que essa conversa de igualdade não fazia sentido. Qual experiência pessoal abriu seus olhos? Sua história pode ajudar outros a enxergar também. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, mas não apenas por rotina. Menos inscreva-se porque aqui é um espaço de resistência, um espaço de verdade em meio a um mundo de mentiras. Aqui não estamos interessados em repetir slogans, mas em recuperar a essência. Então seja bem-vindo, compartilhe suas histórias e vamos juntos
reconstruir o que tentaram destruir.